história muitas vezes é forjada no fogo, em momentos de crise profunda. E hoje, a gente vai mergulhar em um século de pura transformação. Um período que, literalmente, deu forma ao Império Bizantino medieval, a tumultuada era da dinastia Heracliana. Estamos em 610 d.C. O imperador recém-deposto, Focas, encara seu sucessor, Heráclio, e lança um desafio, uma pergunta que ecoaria por décadas. Você vai governar melhor? Essa troca de farpas não foi só um momento dramático. Foi o ponto de partida para um século de caos, de triunfos inacreditáveis e de uma transformação que ninguém poderia imaginar. Então, para a gente entender o cenário, no comecinho do século VII, o Império Romano do Oriente, que a gente hoje chama de Bizantino, estava por um fio. E o grande responsável por isso era o imperador Focas. O regime de terror dele estava simplesmente destruindo o império de dentro para fora. Olha, a situação interna era um verdadeiro desastre. As ruas das cidades eram palcos de guerra entre gangues. O exército, que deveria proteger o império, estava em plena revolta. E o governo? Bom, o governo era paranoico, estava completamente sem dinheiro e usava a tortura como política de Estado. Enquanto isso tudo acontecia, lá fora, os inimigos se aproximavam por todos os lados. E falando em inimigos, sob o governo desastroso de Focas, o Império Persa Sassânida viu a oportunidade perfeita e lançou uma invasão devastadora. Em 607, a Síria e a Mesopotâmia, províncias riquíssimas, caíram. No ano seguinte, o exército persa já estava acampado do outro lado do estreito, dava para ver as fogueiras de Constantinopla. O golpe final, o mais humilhante, veio em 614, a queda de Jerusalém e a captura da Vera Cruz, o símbolo mais sagrado de toda a cristandade. Mas quando tudo parecia perdido, uma esperança surgiu de um lugar distante, o Exarcado de Cartago, lá na África. De lá, um general chamado Heráclio partiu com sua frota, navegou até Constantinopla, derrubou o tirano Focas e começou uma tarefa que, sinceramente, parecia impossível: salvar o que restava do império. Com o tesouro vazio e inimigos em todas as fronteiras, Heráclio bolou um plano radical, dividido em 4 partes. A coisa era tão séria que o patriarca da igreja literalmente entregou todo o tesouro da igreja para o Estado. Imagina só o nível do desespero. Foi um sacrifício sem precedentes, para financiar o que se tornou, na prática, uma guerra santa pela própria sobrevivência. E o que aconteceu em seguida foi simplesmente uma das campanhas militares mais brilhantes da história. A partir de 622, Heráclio treinou seu novo exército e partiu para cima. Ano após ano, ele foi avançando, empurrando os persas para trás, até a vitória espetacular na Batalha de Nínive, em 627. Em 6 anos, ele não só recuperou tudo o que tinha sido perdido, como levou seu exército até a capital inimiga, um feito que ninguém conseguia há 300 anos. E a bravura pessoal de Heráclio em batalha era algo lendário. Ele não ficava comandando de trás, não, ele liderava as cargas, lutava na linha de frente. A coragem dele era tão impressionante que até seu inimigo, o general persa Charbaras, teria dito, cheio de admiração, que o imperador era como uma bigorna imóvel diante de uma chuva de flechas e lanças. Agora, enquanto Heráclio travava essa guerra épica no leste, a capital, Constantinopla, enfrentou seu próprio teste de fogo. Um exército gigantesco, uma aliança de ávaros e persas cercou a cidade. Mas Constantinopla resistiu. Suas muralhas, famosas por serem impenetráveis, uma defesa heróica liderada por 12.000 cavaleiros e um fervor patriótico e religioso incrível mantiveram a capital de pé. E então veio um momento de glória máxima. Heráclio retornou a Constantinopla. Numa procissão com 4 elefantes, um espetáculo e tanto, ele devolveu a Vera Cruz ao altar da grande igreja de Santa Sofia. Foi uma vitória contra todas as probabilidades, um momento que parecia anunciar uma nova e gloriosa era de ouro. Mas sempre tem um mais na história, né? Tragicamente, esse momento de triunfo absoluto durou muito pouco. A história estava prestes a dar uma virada violenta, e de uma direção que ninguém esperava. O Império Bizantino estava exausto, o exército esgotado depois de anos de uma guerra sangrenta contra a Pérsia. Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o próximo cataclisma que estava surgindo no deserto. E em menos de uma década, uma nova potência surgiu da Península Arábica com a força avassaladora.
A velocidade da conquista foi chocante. Em 634, Damasco caiu. Em 636, o exército bizantino foi aniquilado. Em 637, Jerusalém se rendeu de novo. E em 642, o Egito, a província que alimentava o império, estava perdida. Em um piscar de olhos, todas as vitórias heróicas de Heráclio foram por água abaixo. A derrota na Batalha de Yarmouk, em 636, foi o golpe fatal. O exército imperial no leste simplesmente nunca se recuperou. Dizem que uma tempestade de areia cegou os bizantinos no momento crucial e o ataque árabe, o que veio em seguida, foi devastador. Com essa única batalha, o destino das províncias orientais foi selado para sempre. Com suas províncias mais ricas e populosas perdidas para sempre, os sucessores de Heráclio tinham uma escolha bem simples: adaptar-se ou desaparecer. O velho mundo romano estava morto. Um novo tipo de império precisava nascer das cinzas. Para assegurar a linha de frente, os imperadores criaram o que a gente chama de sistema de temas. E isso foi uma reforma radical que mudou absolutamente tudo. A ideia era dar lotes de terra aos soldados em troca de serviço militar. Com isso, eles não só criaram um exército de cidadãos fazendeiros super leais, como também amarraram a defesa do império à defesa do próprio lar de cada um. Foi essa inovação que permitiu ao Estado sobreviver, transformando-o numa sociedade militarizada e muito mais resiliente. Ao longo de um século, a própria cara do Estado mudou completamente. O império que começou a dinastia sendo, na essência, a continuação de Roma, urbano, comercial, dominando o Mediterrâneo, se tornou um Estado medieval, agrário, entrincheirado e focado apenas em sobreviver. E os sucessores de Heráclio lutaram uma guerra desesperada em várias frentes ao mesmo tempo. Constante II, por exemplo, sofreu tantas derrotas que chegou a cogitar mover a capital para Sicília. Já o filho dele, Constantino IV, conseguiu uma vitória gigantesca, salvando a capital de um cerco árabe de 5 anos com uma arma secreta terrorizante, o fogo grego. E como se não bastasse, uma nova ameaça surgia nos Balcãs, o Império Búlgaro. E essa dinastia não acabou de forma tranquila não, muito pelo contrário. Ela terminou numa espiral de vingança, de crueldade e de uma violência espetacular, tudo personificado na figura do seu último governante, Justiniano II. A história de Justiniano II é, sério, uma das mais inacreditáveis da história. Ele foi deposto e teve o nariz cortado, uma mutilação para garantir que ele nunca mais pudesse governar. Mas ele passou 10 anos no exílio, fez um pacto com os inimigos do império, voltou escondido por um aqueduto, retomou o trono e iniciou um reinado de terror e vingança. Claro que isso não ia durar, e ele acabou sendo derrubado e morto de vez. O ato final que selou o fim da dinastia foi brutal. O pequeno Tibério, filho de Justiniano, foi arrastado do altar de uma igreja, onde ele se agarrava à Vera Cruz, a mesma relíquia que seu bisavô Heráclio havia resgatado. Ele foi massacrado ali mesmo e, com ele, a linhagem que salvou e transformou o império se extinguiu para sempre. No fim das contas, a dinastia heracliana deixou para trás um império menor, mais pobre, mas muito, muito mais resistente. Eles governaram durante a dolorosa transição do fim da antiguidade para o começo da era medieval. Perderam províncias riquíssimas, mas forjaram uma identidade e uma estrutura de Estado que permitiram a Bizâncio sobreviver por mais 700 anos. O legado deles é uma prova impressionante da capacidade humana de sobreviver mesmo quando tudo parece perdido.